Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô você, estamos aqui de volta nessa terceira semana do ano de 2025, mês de janeiro, aquele mês do descanso, mês do relaxamento, mês em que nós repensamos, né, tudo o que nós idealizamos para o ano que está começando, mas também momento de análises daquilo tudo que passou, daquilo que nós sonhamos, daquilo que pensamos, das realidades que atingiram a nossa vida. E todos os anos nós procuramos promover esse bate-papo com vocês. Por que um bate-papo? Porque também as instituições do movimento espírita, elas precisam se refazer, se restabelecer, elas precisam verificar as suas continuidades. E a instituição ela não existe sem a participação efetiva de cada um de nós. Então, nós costumamos tratar de assuntos aqui no mês de janeiro que dizem respeito a como nós estamos enxergando, planejando, sonhando esse novo ano. Nós já tivemos aí 2 semanas de bate-papo com a Ceira, em que nós conversamos bastante sobre o assunto que diz respeito a todos nós. Primeiro que nós precisamos sempre começar com confiança. E segundo, que vai ser essa confiança que vai acabar nos levando às realizações dos nossos sonhos. Então, a Rádio Rio de Janeiro ela é pródiga em ter pessoas aqui especialistas em nos ajudar a pensar. Não é dar receita pronta, né, do bolo, do prato preferido, não é isso, não. Mas a rádio tem alguns psicólogos que são grandes colaboradores e que essa colaboração é uma forma da gente olhar para a doutrina como esse suporte que a doutrina é. Nos ajudar a pensar, nos ajudar a evoluir, nos ajudar principalmente a ter certeza absoluta que tudo, depois das mãos de Deus, estão nas nossas. Né? O Senhor nos dá todas as possibilidades para que nós possamos caminhar, mas nós vamos realizar a caminhada. Então, hoje nós estamos aqui com a Sheila. Sheila, que vocês conhecem aí, respondendo aos ouvintes ou ouvindo você que você faz com... Ouvindo você com o Valdenir. Ouvindo você com o Valdenir, que interage, né, que é diferente do nosso programa, porque não há uma interação com os nossos ouvintes, mas que está aqui para a gente conversar nessas próximas 3 semanas sobre algo que tem tudo a ver com confiança e realização. Primeiro, nós queremos falar sobre a questão da estabilidade. O ano termina e, assim, uma coisa que às vezes nós não prestamos atenção é que esse terminar e esse começar acontece tudo junto e misturado. Porque é meia-noite, de repente é meia-noite e 1, meia-noite e 2, e já não é mais 2024, já é 2025, já não é mais dezembro, já é janeiro, etc. Então, há uma continuidade, não existe essa interrupção que, às vezes, na nossa cabeça parece que acontece. Né? Verdade. E aí, cumprimentando você, Sheila, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tá? Eu é que agradeço. Por estar aqui conversando conosco sobre isso, porque não há algo melhor para a gente poder raciocinar, para a gente poder repensar, do que você conversar sobre determinados assuntos. E nós queremos conversar sobre a estabilidade que a gente sonha, que deveria, né, fazer parte do nosso norte durante todos os dias das nossas vidas, mas também nós podemos conversar sobre realizações, que começa com os nossos sonhos e desejos. Então, nós vamos conversar durante essas 3 semanas sobre estabilidade e sobre recomeço. Tá bom, Cláudia. Boa tarde a todos. Realmente quando você fala, né, é bem simbólico, né, essa coisa do você terminar um ano e começar o outro, né, porque a gente traz essa simbologia normalmente e a gente tem que trabalhar isso também, né, não é só deixar
na área da cabeça. Vamos ver o que a gente pode mudar, vamos ver o que pode transformar, vamos ver as mudanças que são cabíveis naquilo que a gente já fez, né? São experiências que vão passando aí durante um certo ciclo, mas que vão ficando registradas em nós, né? E a gente precisa retomar essas experiências e ver o que se está faltando alguma coisa, para a gente ressignificar alguma coisa, não é? Fazer melhor, ou se deu certo, tudo bem, então a gente já sabe como fazer. Eu acho que é tudo isso. Quando a gente pensa num recomeço, né, nesse ano que chega com as páginas todas em branco, que dá essa oportunidade da gente escrever mais um ciclo da nossa vida, a gente pode muito bem olhar para isso e fazer diferente, né? Fazer diferente aquilo que não deu certo. É lógico que quando deu certo, quando está tudo ok, a gente vai manter, mas eu acho que sempre tem um jeitinho de, né, dar uma melhoradinha. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa estabilidade, né, que a gente deve ter o tempo todo, e eu vou trazer essa estabilidade emocional, que ela está profundamente ligada, né, ao pessoal, né, à gestão. O que eu estou fazendo com a minha vida? Como é que eu estou organizando? Como é que eu estou colocando isso em prática? Enfim, a gente dá uma olhada, é o que eu falei no início, no que já passou e ver o que eu posso mudar nesse novo ano que recomeça, né? Então, essa estabilidade emocional é a capacidade que a gente tem de lidar com os desafios da vida. A gente tem que lembrar que a gente está num mundo de provas e encarnações, provas e expiações. Eu sempre digo isso. Quando eu falo com algum espírita, eu falo assim, gente, a gente está num mundo de provas e expiações. Isso aí vai acontecer o tempo todo, né? Esses desafios, essas estabilidades vão estar o tempo todo ali caminhando junto conosco. E a gente tem que aprender, tem que criar o hábito de lidar com isso tudo, né? Viver nesses momentos estressantes, porque a vida eu digo que o mundo hoje em dia está muito ansioso, né? O mundo está vivendo um transtorno de ansiedade muito grande, em que está vindo muita coisa, está vindo medo, está vindo desafios, está vindo, né, um monte de transtorno assim junto, faz aquela filinha, né, Cláudia? A gente que atende criança, então, é um tal de rotular, e a gente vai rotulando e ninguém faz nada. Como é que trata isso? Vamos tratar, mas não vai terminar. Então, a gente tem que gerir isso um pouquinho melhor, né? A gente tem que olhar para isso tudo e ver o que está ao meu alcance, o que eu posso fazer. Porque a doutrina espírita ela chega para a gente e diz que nós somos espíritos. Nós somos espíritos vivendo uma experiência corporal. Então, a gente tem que saber lidar com essas experiências. Tem que saber olhar para isso, não olhar para a pessoa e, de repente, rotular aquela pessoa, botar aquela pessoa dentro de uma caixinha e pronto. Não é assim. Quem é você? O que você tem? Todo mundo traz potencialidade, né, Cláudia? Eu acho que a gente tem essa como é que se diz? Essa centelha divina dentro da gente. Não é à toa, nós somos filhos de Deus, então todo mundo tem essas possibilidades de estar sempre melhor, olhar para essas potencialidades que a gente tem, para a gente poder desenvolver, até para fazer uma vida melhor e para fazer um mundo melhor, né? Por que não? Porque se a gente está se melhorando, a gente está melhorando ao nosso redor, né? Quando a gente fala em estabilidade, principalmente em início de ano, é hora da gente pensar muito nisso, porque o que é ter estabilidade? Vamos esquecer a parte material, da questão da estabilidade financeira, etc. Vamos esquecer a parte material e pensar, né, na parte emocional. O que é ter estabilidade emocional? A estabilidade emocional é você saber lidar, né, com as suas emoções, é você saber lidar com os momentos de estresses, com momentos quando a vida traz algum desafio para a gente, é a gente saber lidar. Mas eu não sei, então vamos procurar ajuda, né? Às vezes aparecem coisas para a gente que a gente não sabe. E aí? Nunca passei por isso, nunca senti isso. Então vamos procurar uma mãozinha, né, para a gente dar a mão a alguém, para alguém até nos orientar. E esse alguém pode ser um amigo, pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, pode ser um médico, né? Alguém que vai poder te, olha, faz isso, então vamos seguir juntos, né? Vamos lá que eu te ajudo. Eu acho que tem sempre alguém ali disposto a te conduzir, né?
a saber lidar, porque às vezes as coisas chegam tão assim, como se diz, de roldão, assim, que te pega assim no impacto que você fica assim, "Ah, e agora? O que eu faço?" Muita gente desiste, muita gente cruza os braços e fala, deixa acontecer, né? Não age. Né? Outros reagem de uma forma assim muito brusca, né? Não ligando, e outros agem, né? Pensa, o que eu posso fazer, vou procurar ajuda, vamos agir calmamente, vamos lembrar lá, né, que nós temos essa capacidade de acomodar, de olhar e de seguir em frente. Porque senão a gente leva tudo para esse lado assim ai, não sei, nossa, estou sofrendo, ai, e reclamando, e acaba ficando reclamando o tempo todo, não sei o que fazer. Então, vamos parar, vamos pensar. É aquela coisa de você não responder, não reagir. Eu digo assim, não reagir de cara, mas você dá uma pensada, dá uma estabilizada e vai em frente. Esse momento do planeta como um todo, né? Eu escutei uma palestra há alguns dias em que o título da palestra era Jesus no Leme. Jesus no Leme o tempo todo. E essa palestra ela versava sobre aqueles momentos extremamente importantes em que Emmanuel passou, né, aquele material extraordinário através de Chico, em que ele estava mostrando o tempo inteiro que existe um direcionamento que vai levando a humanidade em si, já que nós temos o nosso governador planetário, a tomar atitudes e ações para se atingir um objetivo. Qual é o nosso objetivo? Quando a gente pensa no mês de janeiro, por isso que a gente começou falando sobre essa questão, assim, é praticamente um estalar de dedo. O ano acabou, o outro começou. Meia-noite, meia-noite e 1. Então, a gente não para contar de 1 a 60 para o primeiro minuto do ano. Mas, no mês de janeiro, eu acredito que em boa parte, né, do planeta, principalmente aqui no Brasil, que é mês de verão, férias, etc. e tal, é o momento em que nós mais ficamos juntos e, entre aspas, aconchegados uns com os outros. E aí, nós precisamos nos lembrar que nós passamos por uma experiência de ter que viver esse aconchego com o momento de começar e não tínhamos certeza quando ia terminar. Então, nós tivemos que aprender a viver e conviver com situações que a gente fazia questão de não enxergar. Sim. Né? Então, quantas coisas foram construídas e outras foram desconstruídas por causa desse estar junto, por causa dessas horas e horas e semanas intermináveis em que você estava ali com as pessoas com quem você vivia períodos. Não o tempo inteiro. Embora a gente more numa casa com uma família, mas nós convivemos períodos, né, do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, com as pessoas. A gente não fica o tempo inteiro e, de repente, nós fomos chamados a ficar. E quando chega o mês de janeiro, que deveria ser o mês do relaxamento, o mês das férias, as crianças estão em casa, os adolescentes também, os adultos, né, buscam estar de férias para estar ali acompanhando seus familiares. Existe a empresa que dá férias coletivas, então vai todo mundo para casa. E aí, de repente, nós temos que começar a olhar o outro sob um prisma diferente. E olhar o outro significa espelhar nós mesmos. Porque toda vez que a gente enxerga alguma coisa na outra pessoa, nós estamos nos enxergando, nós estamos nos vendo. E aí a questão da estabilidade tem a ver como eu penso isso, né, que a estabilidade emocional tem a ver, você é a profissional para corrigir, tem a ver com o fato de como eu estou vivendo essas experiências e, principalmente, essas expectativas. Às vezes, você começa o mês de férias cheio de expectativas, que vai ser uma beleza, um espetáculo. E, quando chega o final do mês de janeiro, você já estava louco para aquilo tudo acabar. Porque a expectativa não foi atingida. Como é que é isso, essa questão de você ter estabilidade para saber viver os altos e baixos do dia a dia, sabendo que vão surgir questões que você não planejou, que não estava no seu escopo mapeado ali, mas que aconteceram? Acontecer, acontece. Eu trouxe um trecho aqui, só rapidinho, Cláudia, do livro Mensagens, do livro Paciência, de Francisco Xavier, né, pelo Espírito de Emmanuel.
E ele fala que, conquanto as agitações que assinalam o mundo, recorda que pode seguir o próprio caminho, conservando-te em paz. Ou seja, a caminhada é nossa, é a caminhada de cada um. E muitas vezes, como você está falando, a gente projeta aquelas coisas, a nossa sombra que está dentro da gente, a gente não consegue perceber. Mas a gente percebe no outro porque a gente projeta, a gente coloca isso para fora e é exatamente no outro. E, às vezes, eu não tenho aquela tolerância, mas a tolerância não é com o outro, é comigo mesmo. Não é? Quando eu faço essa projeção, eu estou vendo o que está me incomodando. É justamente aquilo que o outro está me apresentando. Mas, na realidade, o que o outro está me apresentando é o meu lado sombra, que eu não consigo lidar, né, ali, cara a cara com ela. Então, eu preciso trabalhar isso também. Que a gente... Eu acho que viver é fácil, eu sempre falo isso. Viver é muito fácil, difícil é a gente conviver, justamente por causa disso, né? Porque a gente, quando vai conviver com o outro, a gente quando começa a ultrapassar um pouquinho, né, o nosso limite de tolerância, aí a gente começa a descobrir no outro coisas que, cara, mas eu nunca vi isso. Mas é porque a gente nunca entrou em contato, a gente não tem esse autoconhecimento suficiente para a gente saber quem eu sou. Então, a gente, às vezes, se coloca num lugar de bonzinho, de bonitinho, de fazer tudo, e quando a gente se vê numa situação totalmente diferente dessa, a gente fala assim, mas eu não sou assim. Mas é assim, sim. Ninguém é tão bom e ninguém é tão mal. A gente tem uma mistura disso tudo, né? A gente sabe que nós não somos bons o tempo todo, mas também a gente está trabalhando para isso, né? Para a gente seguir essa caminhada. Mas, mais uma vez, lembrando que o nosso planeta não é um planeta feliz. A gente está caminhando aqui porque por algum motivo. A gente não veio aqui só comer merenda. A gente precisa também se autoconhecer. A gente precisa lidar com isso tudo. E quando esse feedback vem através do outro, é mais um momento de você olhar o que isso está me incomodando e por que está me incomodando. Que é para eu poder crescer mais um pouquinho nessa estabilidade, né? Eu preciso olhar para isso, mas ninguém quer olhar, Cláudia, ninguém. Eu falo assim, se eu tivesse condição, eu dava um psicólogo para cada um, que é para as pessoas poderem, né, se olhar, ter essa noção. Porque o mundo só vai ser mais feliz, tem até aquela música, né, quando a gente cultivar o amor, mas o amor entre todos nós. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Respondeu porque a questão aí tem a ver, acho que com outras palavras que a gente tem medo, às vezes, de usar. Tipo, a tolerância. A tolerância. Quando nós estamos juntos, né, e precisamos nos lembrar que, como seres individuais, cada um tem um mundo que é só seu. Então, se eu tenho sonhos, o outro que está comigo também tem. Se eu tenho desejos, o outro que está comigo também tem. Se eu fiquei as últimas semanas do mês de dezembro pensando em tudo que eu quero projetar, nós estávamos aqui até brincando antes de começar o programa, que nós gostamos muito de coisas externas, né? Então, o que é que vamos fazer exatamente à meia-noite do dia 31 de dezembro de 2024? Vamos pular 7 ondas. Vamos comer 7 uvas. É 7? Eu nem sei se é 7. Acho que é 7, sim. Vamos comer 7 uvas verdes, né? Vamos comer lentilhas. Eu tinha uma amiga que tinha a história do prato de lentilha, mas embaixo do prato de lentilha tinha uma nota de dólar. Falei, mas você tem que botar uma nota de 100. Você bota a nota de $1 não vai dar. Não vai dar para nada. Bota uma de 100. Então, são coisas que a gente externamente procura utilizar para simbolizar os nossos desejos e os nossos projetos. A gente bota esses projetos para fora através daquele simbolismo. Só que, na realidade, o que nós precisamos conquistar não está lá fora apenas. Está também, mas está dentro de nós, porque a questão da estabilidade é interna ou não. É interna, é de cada um, sim, sim. É lógico que a gente fazendo a nossa estabilidade, a gente vai estabilizar, né? Porque se você tem essa capacidade, né, de quando o externo está meio, né, desequilibrado, se você está equilibrada, você pode muito bem trabalhar para esse equilíbrio exterior também, né?
Pelo menos tentando apaziguar, tentando trazer uma palavra amiga, até fazendo uma prece, assim, já que eu não posso ajudar ali, vamos pedir ajuda lá de cima. Lembra que eu falei? A gente tem que usar aqueles que estão querendo seguir com a gente, né? Querendo seguir assim conosco, querendo fazer a coisa ficar legal. Quem não quer passar por um mundo de regeneração, né, Cláudia? Em determinados momentos, a gente acaba percebendo, e nós vamos nos lembrar que nós estamos aqui falando à luz da doutrina espírita, que a doutrina dos espíritos é uma ferramenta. É uma ferramenta, é um instrumento né? grande. É um instrumento, é uma ferramenta que, quando utilizada da maneira que ela deve e pode, vai nos ajudar e muito, não vai dar a solução para o problema, não vai fazer com que as coisas, num átimo de milagre, se modifiquem, mas vai instrumentar cada um de nós para a busca dessa conquista. Por que a gente está falando primeiro de estabilidade, antes de falar de recomeço? Porque se a gente, não tem um ditado que diz que quando você não sabe de onde você veio, você também não sabe para onde quer ir, está lá, Mágico de Oz. Você não sabe de onde você está vindo? Como é que você vai saber para onde você quer ir? Aonde você quer chegar? Então, é preciso que a gente tenha essa coragem de voltar o olhar para nós mesmos, e aí não precisa esperar o dia 31 de dezembro para isso, mas fazer, né, Sheila? Essa catarse sempre, pensar, poxa, por que eu estou sempre num processo que parece que tudo que eu desejo acaba me decepcionando e não acontece do jeito que eu gostaria? Porque existe o que você gostaria e existe aquilo que você é capaz. E são coisas diferentes, mas que podem encontrar um meio comum. Sim. Certo, Sheila? Sim, pode encontrar um denominador comum. E sempre tem, né, Cláudia? Sempre tem. Esse denominador é muito isso, né? Às vezes eu quero porque quero uma coisa, mas eu não tenho capacidade de chegar lá, né? Aquela coisa de você desejar uma realidade fora da tua realidade, né? A gente fazer planos, às vezes, para... esse novo ano que está chegando, eu já fiz 1000 planos, mas será que esse plano está de acordo com a tua realidade, com o teu alcance? Será que está claro isso? É uma coisa que eu estou colocando, mas que eu vou conseguir chegar lá? Porque muitas vezes a gente sai, né, dessa nossa caminhada e planeja alguma coisa que está lá em cima. Mas será que tem uma escada para eu subir lá? Ou, né, um aclive lá para eu subir? Às vezes não, às vezes está muito nas nuvens, né? E isso acaba decepcionando, frustrando. E a gente, não vou planejar mais nada, isso tudo é balela. Mas depende muito daquilo que você deseja e do que você pode construir, né? E quando nós tocamos nesse assunto de eu não vou desejar, não vou fazer, nós estamos falando do individual, mas falando também do coletivo. Lembra-se? A gente falou que as instituições elas dão uma meia parada, né? Isso é em tudo. No trabalho, né? A pessoa gerente lá de planejamento, em qualquer situação que você esteja, há um planejamento para dar continuidade ou para se construir novos rumos naquela questão que envolve várias pessoas. Então, existe um planejamento, como Sheila bem lembrou, mas esse planejamento ele tem que ser o mais próximo do que é a realidade possível. E esse planejamento ele começa no individual. Então, a direção da instituição deseja que a instituição, esse ano, faça isso, ou deixe de fazer aquilo, ou modifique aquilo que estava sendo feito no ano passado ou no ano anterior, porque nós queremos encontrar um norteamento novo, sim, mas só que tudo isso não é apenas algo que a gente escreve num papel. Primeira reunião, e aí todo mundo escreve ali um mapa do que a instituição sonha fazer. Ou esse ano eu vou participar do grupo de estudo do ESE, mas também vou participar do grupo de estudo, né, sobre mediunidade. Tem condições de assimilar tudo isso? Existe um público para receber essa informação que está sendo planejada? Ou você vai abrir um grupo de estudo e você não vai ter participantes? Ou a pessoa que você convence a participar, de repente, ela não está preparada para se aprofundar naquele assunto. Aí começa, depois larga. Vamos criar aqui uma atividade social para atender esse público
do entorno que precisa. Você tem condições de manter aquela atividade social? Não. Então, é preciso que nós tenhamos este olhar de que cada planejamento precisa obedecer à capacidade de ser realizado e que começa com cada um. Então, a instituição é coletiva? Mas o participante da instituição, ele é um indivíduo. A família é coletiva? Sim, mas o participante daquela família é um indivíduo. E ele tem que ter capacidade de participar, de dar o contributo dele para que aquilo seja realizado. Então, vamos dar uma respirada, beber uma aguinha. Você não sai daí não, que a gente vai continuar falando aqui sobre essa questão que é tão séria e tão importante. Nós voltamos já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Estamos de volta, viu como passou rapidinho? E aí, como a nossa convidada aqui é a expert em nos ajudar a pensar, não vai dar dando a receita pronta, porque teria que ter uma receita para cada um. Nós vamos voltar a palavra com a Sheila para a gente continuar falando sobre essa questão de nos sentirmos estáveis o suficiente para conseguir fazer nossos planejamentos. É verdade. É uma coisa que não é fácil, não, né? A gente estava falando aqui que a estabilidade, mesmo porque a gente vive num mundo meio desequilibrado, né? Então é mais difícil. Eu lembro quando eu estudei sistemas instáveis, né? Aquela bolinha, você tem uma curva assim, a bolinha fica lá em cima. Difícil aquela bolinha ficar lá em cima. A tendência dela é descer, né? Então, a gente vive nesse mundo, como eu estava falando, instável, porque coisas acontecem independente da nossa vontade. As coisas vão acontecendo o tempo todo, né? Tanto no individual quanto no coletivo. Então, uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo vai nos afetar, com certeza, né? Nós temos essa humanidade, graças a Deus, né, de estar aberto aí a esses afetos. Então, a gente vive constantemente nesse desequilíbrio. O que pode auxiliar é a gente estabilizar a nossa emoção, a nossa mente, saber que isso vai existir o tempo inteiro, o tempo inteiro. Tem uma outra frasezinha aqui desse mesmo livro, esse livro, nós estamos ao vivo, né? Paciência, aqui, tadinho, está tudo desmontadinho, de Chico, né, que Emmanuel fala. Cada um de nós, em certas ocasiões da existência, é chamado a percorrer caminhos diferentes. Então, esses caminhos diferentes são o quê? A gente sair daquela mesma rotina, né, Cláudia? A gente está acostumado à nossa vida dentro de casa, ou às vezes no trabalho, né, a estar naquela rotina, e de vez em quando alguma coisa vem para dar uma futucada, tirar a gente dessa estabilidade. Então, a gente precisa se equilibrar emocionalmente, trazer um equilíbrio emocional, que é uma coisa nossa, que é de cada um. Como é que eu vou trabalhar isso? É a gente começar com esse autoconhecimento. Primeira coisa, autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. Tem uma musiquinha, né? Quem eu sou, de onde vim, para onde vou. É o que a Cláudia falou, de onde vim, não. A gente sabe de onde a gente veio, né? Mas a gente tem que saber também para onde a gente vai, para a gente poder se equilibrar, até para poder estar estável nesse mundo. E estar estável em todos os sentidos, tá? A gente sabe que o nosso corpo também carrega aquela responsabilidade de trazer, de levar esse espírito a uma evolução. Então, a gente também tem que se estabilizar na nossa saúde física, né? A nossa saúde física. Eu preciso saber da minha alimentação, qual é a alimentação que eu estou fazendo. Eu preciso de ter uma atividade física. Eu preciso de saber como é que eu vou gastar, desestressar um pouquinho todo esse desequilíbrio que o mundo me oferece. Eu preciso ter momentos para mim. Eu preciso saber se eu estou tendo um sono bom,
se eu estou dormindo bem, se eu faço uma higiene do sono, isso também é muito importante, não é? Quando você vai dormir, você fazer essa higiene para que você possa dormir bem. Isso aí eu estou cuidando do meu corpo. Então, quando eu falo do autoconhecimento, que é o autoconhecimento mais individual, né, em relação às minhas emoções, como é que eu ajo, como é que eu reajo, o que eu reajo, o que o outro, o que me incomoda no outro, isso tudo são detalhezinhos que a gente pode estar anotando para a gente começar a trabalhar essa estabilidade, né? Porque aquilo que me incomoda no outro é alguma coisa que eu ainda não trabalhei em mim. Às vezes o outro pode agir de forma assim totalmente diferente do que eu acho, mas não me incomoda. De repente ele faz uma atitude, usa de uma atitude ou usa de um gesto que aquilo começa a me incomodar. Então, por que isso está me incomodando? Aí eu começo a refletir. O que isso está me incomodando? Então, são detalhezinhos que a gente vai colocando para a gente poder trabalhar essa estabilidade. Então, vamos lá, cuidar do nosso corpo, porque corpo sã, mente sã, espírito sã, tudo bom, né? Então, a gente tem que cuidar, sim, fazer uma atividade física, dormir bem, trabalhar o nosso sono. Uma coisa assim que eu acho bem bacana também é a questão da gente se conectar e se a gente se desconectar. O que é isso? Às vezes a gente está conectado, hoje em dia, né? Vamos pegar o celular, né, Cláudia? Muitas vezes as redes sociais. A gente está o tempo todo ali com aquele celular que não larga para nada. Até na hora da comida, você está lá se conectando, está olhando, está seguindo, e isso vai gerando um vício, vai gerando um hábito que vai fazendo com que a gente se desconecte até do mundo, né? Daquelas pessoas que estão em volta da gente. Não dá para ter estabilidade assim. Então, a estabilidade tem muito a ver com isso também, dessa conexão que a gente tem que ter com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, não é? Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, eu estou aqui, você está falando, eu estou refletindo, né? Nós participamos de um culto esses dias, e aí foi muito interessante que o culto girava em torno, né, de uma avaliação, das avaliações de Lucas, né, da fala de Lucas com relação a Maria, e aí, de repente, na sala, né, já que era uma instituição, começou um burburinho, uma falação, era uma pessoa com o telefone. Então, a pessoa que estava conduzindo parou e falou, olha, vamos falar aqui de conexão. Saiu do assunto, vamos falar de conexão aqui, porque esse momento nós precisamos aproveitar para fazer essa conexão com a espiritualidade. Então, ele começou a falar sobre aquilo, e levou um tempo, tá? Para que todos nós que somos adultos, né, que não parasse com aquilo e ficasse, eram mais ou menos, sei lá, umas 20, talvez 30 pessoas, parasse com aquilo e prestasse atenção naquela fala de Lucas com relação a Maria, na importância, né, de nós compreendermos esse espírito extraordinário, valoroso, porque nem nesse momento a gente não consegue controlar essa ausência de conexão. Nós queremos uma conexão com algo que está fora. E estávamos perdendo a oportunidade de nos conectar com o que estava acontecendo ali dentro, naquele momento. E a gente se lembra, né, daquela passagem de Jesus com Marta e Maria, né? Jesus sentado ali, trazendo essas emoções, trazendo seus ensinamentos. Era Maria, né, que estava conectada nele. E Marta lá cuidando de arrumar tudo bonitinho, preocupada com o externo, né? Quero botar tudo bonitinho, é o mestre que está aqui em casa, então vou pegar a melhor louça, a melhor toalha. E Maria está lá só se conectando com aquilo que ele traz de afeto, com aquilo que ele traz de emoção, né? E é mais ou menos isso. A gente, às vezes, bota o nosso olhar todo no exterior. Mas o que esse exterior está trazendo para a gente naquele momento em que eu estou com o interior também aberto a outras possibilidades? O que é mais importante, né? Isso a gente também tem que saber diferenciar, né? Aonde eu vou estar com o meu pensamento. Porque, né, como diz, acho que é Jesus, né? Onde está o seu pensamento, está o seu coração. É isso? Então, aonde eu vou conectar o meu coração? E hoje em dia tá demais essa parte, né, dessas redes sociais.
É demais. A gente fala de criança, mas não é só criança, não, gente. É adulto, é adolescente, é criança pequenininha que já nasce querendo mexer no celular. Então, a gente vê casos aí que você fala assim, gente, como é que pode? Mas são esses espíritos que já estão reencarnando, que já estão trazendo isso, né, ali. Então, eles veem aquilo e falam, nossa, isso aí eu já conheço, isso aí é mole para mim, e vai lá. Então, a gente tem que ter o maior cuidado. Quando a gente fala nessas crianças que estão chegando, olha a importância da evangelização, né? Olha a importância de trazer aquela palavra de Jesus, apresentar Jesus para as crianças. A gente sempre falou isso. Porque a criança chega. Os pais fazem aquele comprometimento lá com Jesus, né? Que eu vou aceitar, eu vou trazer, eu vou abraçar. Mas, quando chega aqui, a gente está compenetrado em outras coisas. E as crianças estão ali. Ah, toma, vai lá. Deixa eu acabar de fazer aqui. Mamãe já vai fazer. Quando a mamãe vai fazer, a criança já está dormindo e não tem esse tempo. Então, a gente tem que ter esse cuidado também com essas crianças, que é para depois esses adolescentes não tiverem esses problemas que esses adolescentes estão tendo agora. Nós temos que lembrar, assim, isso é quase que uma obrigação que a informação doutrinária nos permite desenvolver, não uma obrigação por ser forçado, mas a obrigação de entendermos que esse mundo desestabilizado em que nós estamos vivendo, porque nós não temos controle, apesar de estarmos com o nosso pensamento voltado para o exterior, na realidade, nós não temos controle de nada que acontece. Tudo que acontece lá fora, que chama a nossa atenção, nada disso nós temos controle. Porque essas coisas vão acontecendo e vão invertendo os papéis. Nós, ao invés de ficarmos no comando daquilo que é o direcionamento da nave da minha vida para onde eu estou querendo ir, eu fico à mercê do que vem de lá de fora, pronto, bom ou não, correto ou incorreto, e fico vivenciando a angústia e a ansiedade de acompanhar algo que não foi eu que decidi, que não foi eu que criei, que veio pronto lá de fora, que pode ser ótimo, pode ser maravilhoso para as pessoas que criaram ou não, porque uma das coisas que a gente mais percebe hoje em dia é que a irrealidade chama muito mais a nossa atenção e está tendo um comando maior das nossas ações, da nossa vida, do que a realidade. Começa com a coisa externa da aparência, né? Nós olhamos aquelas pessoas que se apresentam para nós e, por algum motivo, nós acreditamos que aquilo é real, quando, na verdade, não é. Existe, né, toda uma produção, toda uma questão ali que envolve aquela pessoa que está se apresentando para nós, ou aquela situação que está sendo apresentada, que não é a realidade. Não é. Mas, no entanto, nós temos uma ânsia tão grande de querer estar, né, meio que por dentro de tudo aquilo que se passa lá fora, que nós paramos para pensar aonde está o ser humano que está sendo ali representado. Porque, na verdade, às vezes, o ser humano não está ali. É uma imagem, né, que é criada, que é alimentada pelo nosso desejo, pela nossa curiosidade, e nós queremos viver aquilo de qualquer forma, só que aquilo não faz parte da nossa vida. Não é a nossa vida. Essa é que é a grande realidade do momento. Então, como ter estabilidade vivendo esse tipo de experiência? Não tem como. Eu lembro muito da caverna de Platão, né? Quando você está lá dentro da caverna, o que você vê ali são sombras. Pessoas agindo sempre da mesma forma. E quando um consegue sair da caverna, que vai lá para fora, que tem contato com o mundo, e vê que aquilo não é nada daquilo, quer dizer, a realidade é diferente daquilo que a gente está vivendo, totalmente diferente, e ele volta e vai falar para as pessoas, ninguém acredita. Ninguém acredita, porque a nossa realidade hoje é o que a Cláudia está falando. É tudo assim muito virtual, é mais assim do olhar, né? Você olha aquela pessoa esteticamente assim, nossa, aí você começa... É uma mudança de valores, né? A gente vai mudando o nosso padrão de
de visual, vamos dizer assim. Aí você vê aquela pessoa, você abre lá na internet, nossa, que pessoa linda, olha que cabelos maravilhosos, nossa, olha os olhos. Aí aparece a pessoa se desfazendo, né, da peruca, do cabelo, dos olhos. Nossa, que isso? É uma outra pessoa. Então, a gente está vivendo muito essa realidade da pessoa querer se mostrar o que não é. Só porque pela aparência. Então, os nossos valores hoje estão muito em cima das aparências. Aquela pessoa que não condiz com aquilo que a mídia social quer, ela está de fora, ela sofre bullying, ela fica lá no cantinho dela, ela não consegue sobreviver, patinho feio, né, em meio a essa sociedade. Então, acho que hoje em dia tem pessoas, graças a Deus, né, a gente tem essas comunidades que estão mais por esse natural, que estão saindo um pouco do virtual, mas a maioria, pelo menos que a gente vê, né, não vou dizer a maioria, que eu não tenho nem uma pesquisa sobre isso, mas vive em função dessa realidade virtual, dessa coisa virtual, que sai totalmente fora da nossa realidade. Eu tenho até... Vou falar um pouquinho assim de mim, porque a minhas unhas são muito fracas. Aí eu fui no salão, aí a minha falou assim, por que você não bota gel na unha? E eu vejo essas unhas de gel, são maravilhosas. Aí eu falei assim, mas o que o gel faz? Não, o gel é um tratamento, ela não soube me dizer. Aí eu fui e botei gel na minha unha. Ficou maravilhosa, ficou linda, não precisava fazer unha, lavava a louça normal. Aí eu fui descobrindo que esse gel, se você tirar, sua unha vai ficar toda enfraquecida, porque eles botam uma lixinha lá. Tss. Aí eu falei assim, gente, minha unha natural não vai respirar? Eu vou ter sempre que estar botando gel? Não, se você quiser ter uma unha bonita, você vai estar sempre botando gel. Falei, não quero. Não quero, eu vou tirar isso eu tirei da minha unha. Estou tirando com lixo, assim, aos poucos, mas eu falei assim, gente, que realidade é essa de você botar uma coisa maravilhosa, mas que, no fundo, você está acabando com aquilo que você veio, com o natural. Aí eu, como que minha unha... Gente, eu não estou falando isso... Para ninguém não botar, não. É, né, para ninguém não botar, não, porque eu conheço várias, até na família, tem várias pessoas que usam, que acham maravilhoso. Estou falando é uma coisa minha, tá? Uma coisa íntima. Eu olhei para isso dessa forma. Então, eu trouxe aqui como um exemplo, que é o que a gente vê, na verdade, né? Ah, meu corpo está aqui com uma barriga, e a gente arruma uma cinta que fica ali sem poder respirar, mas está com um corpo esbelto lindo. Eu vou para a festa assim, vou ficar maravilhosa. É isso, é uma coisa que não é real. É uma realidade, acho que é isso que a Cláudia está falando, né? A gente foge dessa realidade, a gente cria novos padrões, novos valores, quando, na verdade, quando a gente acaba se deparando com a realidade, a gente acaba se frustrando. Aí vem aquela angústia, cara, e agora o que eu faço? E aí? Como que a gente vai lidar com isso, né? Quando você se depara assim, com essa realidade? É lógico que não é a mesma coisa que uma unha, gente. Pelo amor de Deus, não. É que falar sobre estabilidade, às vezes, parece assim, é uma fala de censura. Não é uma fala de censura. Não, de jeito nenhum. É um fator de nós sabermos exatamente qual é o terreno onde nós estamos colocando os nossos pés. Diferenciar, né, Cláudia? Diferenciar. O ano novo, quando ele começa, ou um novo ano, não é apenas porque mudou, né, uma contagem do tempo. Não é isso. Não é a questão de se contar os minutos, os segundos, as horas, depois dos dias, depois das semanas. Não é isso. É que nós estamos num caminho, querendo ou não, de progresso. Nós estamos querendo ir para frente. Sim. E a única maneira de nós conseguirmos ir para frente é nós sabermos que existe um processo que depende de nós, depende do nosso esforço, da nossa capacidade, das nossas possibilidades para alcançarmos algo. Nós temos que ter desejos? Sim. Temos que fazer projetos? Não podemos ficar sentados Sim. esperando que as coisas vão acontecer. Não, vamos ver para ver, deixar acontecer para ver como é que fica. Porque vão acontecer coisas que estão fora das nossas condições de controlar, de analisar, de vivenciar, e essas coisas vão nos fazer mal. Você imagina a gente passar o ano inteiro
pensando em algo que nós gostaríamos de realizar, e isso não acontece. E quando chega o último dia do ano, a gente se sente frustrado. Nossa, foram 365 dias que eu tive e eu não consegui. Como é que a gente vive essa frustração, Sheila? Aí você estava falando, eu tô lembrando aqui, né, da gente... Ai, perdi o foco. Essa frustração, vamos lá, como é que a gente vive? É horrível, né? É uma angústia muito grande, dá a impressão que você tem nada aqui, né? Dá aquele vazio, a autoestima vai lá para baixo, né? A gente acaba baixando a nossa autoestima e tudo aquilo que a gente planejou, que a gente fez, e a gente não consegue. Então, é a gente saber lidar com frustração, gente. Quando a gente fala em estabilidade, a gente está falando nisso tudo, que eu estava lembrando, é que a gente tem escolhas para fazer. Quando a Cláudia estava falando, eu estava lembrando, são escolhas que a gente faz, mas tem que ser escolhas conscientes. Eu tenho que me conscientizar de que aquilo que eu estou fazendo é uma coisa estética. Eu tenho que me conscientizar que essa escolha que eu estou tendo pode não dar certo. Eu tenho que me conscientizar que tudo aquilo que eu desejo, que tudo aquilo que eu planejo, pode também não dar certo. Porque a gente não tem controle de nada. A gente viu isso na pandemia, gente, né? A gente achava que tinha controle da nossa vida e, de repente, a gente se vê totalmente num lugar onde a gente não pode controlar nada. Então, a vida é assim. Ela traz para a gente desafios onde vai falar assim, e agora? Você faz o que com isso? Né? O que você vai fazer com isso que a vida te trouxe? Então, você tem que parar, respirar e ver. Cara, procura dentro de você uma experiência parecida. Procura como é que eu vou... Porque a frustração, quando vem, é horrível. Começa a vir aquela angústia, e quando a gente está angustiado, a gente não consegue pensar em nada, né? É só o que eu faço, o que eu faço, mas um pouquinho daquilo que a gente passou de experiência, que foi preservando, vai ficar ali. Então, a gente tem que buscar dentro da gente algo parecido e que nos fortaleceu em certos momentos da vida. Então, quando eu busco dentro de mim alguma coisa que me fortalece, eu posso seguir adiante. Então, quando alguma coisa que eu planejo, que eu fiz aquela... Né, várias coisas, chegar lá no fim do ano e falar assim, caramba, eu não consegui fazer isso, eu posso buscar dentro de mim, eu não consegui por quê? Eu já passei por um momento assim, mas naquele momento não deu certo, mas mais adiante deu. Ou então aquela falhazinha ali que aconteceu, que eu não corrigi, pode ter sido aquilo. É você se refazer, se ressignificar e ver o que não deu certo, por que não deu certo e aonde eu posso me melhorar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Né? É mais ou menos por aí, porque alcançar a estabilidade é um processo. Né? Nós não vamos, de uma hora para outra, mudar a nossa natureza, deixar de ser quem somos, né? A nossa forma de pensar e de olhar para o mundo. É uma construção que vem ao longo dos anos. Né? A gente vai envelhecendo, vai amadurecendo, o mundo à nossa volta vai nos apresentando possibilidades, e aí a gente vai construindo aquilo que faz parte do nosso mundo íntimo e aquilo que vai agregar a esse mundo, porque vem de fora e nós recebemos a informação. Então, isso tudo é extremamente importante para nós não ficarmos com aquela frustração que paralisa, porque frustrados nós vamos ser. Durante a vida toda, né? Nós vamos ter frustrados os nossos sonhos, alguns deles, né? Os nossos desejos, mas vamos ser surpreendidos também, vamos ser positivos, vamos ser surpreendidos por resultados que a gente não esperava que fosse tão bom e acabou sendo. Porque aquele esforço da construção do dia a dia, da construção, né, constante, do processo de confiança. Lembra que nós falamos lá na outra semana sobre confiança e sobre realização? Então, esse processo de confiança e realização é algo que a gente constrói. Mas não pode sonhar com algo que está fora das nossas possibilidades de alcançar. Que é para, quando a frustração chegar, ela ser possível, e aí a gente entende que é isso que é você ter estabilidade, ser possível você trabalhar, porque você está construindo uma estabilidade emocional
que começa no primeiro momento em que você decide fazer uma análise da sua vida e que você decide espelhar ali às claras quais são os seus desejos, quais são as suas possibilidades e quais são as conquistas que você quer alcançar. Quando você junta essas coisas todas e você vê a sua realidade de quem você é possível ter estabilidade emocional. Então, esse é um papo que a gente não vai parar aqui, tá? Semana que vem a gente vai continuar falando, porque essa estabilidade tem a ver com a gente recomeçar sempre. E nós vamos ver que desde lá de trás nós tínhamos já os avisos, né? À medida que o homem foi evoluindo, foi intelectualmente avançando, os avisos foram chegando porque ele deixou de ser dependente do tempo da caça, da pesca, ele passou a poder planejar uma vida. E a partir do momento que nós passamos a planejar a vida, nós passamos a ter possibilidade de ter, entre aspas, algum controle sobre tudo isso. Então, eu agradeço a Sheila, né? A Sheila ainda vai ter muito o que falar para a gente nas 2 próximas semanas. Agradeço tudo isso e espero que vocês estejam gostando do nosso bate-papo, desejando um final de semana de paz, luz, muitas boas emoções para todos vocês e até a semana que vem. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.